Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou resolver o desafio que eu coloquei no Instagram do Math for All. Bom, nesse desafio a gente tinha um problema que era o problema da corrida de táxi, tá? O valor de uma corrida de táxi é calculado por uma taxa fixa chamada bandeira, acrescentada de um valor que é diretamente proporcional à distância percorrida, certo? Se foram cobrados R$ 20 e R$ 30 em corridas de 4 e de 8 km respectivamente, qual será o valor cobrado, em uma corrida de 12 km? E aqui a gente tem as alternativas, certo? Bom, se você assistiu o vídeo lá no Insta, você vai ver que eu conduzi 3 raciocínios errados que te levaram aos itens A, B e C, mostrando que essa questão aqui, embora seja simples, pode se tornar uma pegadinha se você não estiver bem por dentro do conceito de função afim ou se você não dominar com propriedade o conceito de regra de 3. Então, primeiro eu vou responder esse problema utilizando-me do conceito de função afim. Bom, então eu tenho que, vou chamar aqui de f a função que é o preço, o custo da minha corrida de táxi. Ela vai variar conforme a variável x, que é a distância que eu vou andar em quilômetros, ok? Bom, a gente sabe que ela é diretamente proporcional a essa distância, ou seja, vai existir uma constante a, certo? Multiplicado por esse x, que vai me dar o preço, desse valor que eu acrescento, Eu acrescento um valor diretamente proporcional à distância percorrida. Eu não sei quanto é esse preço por quilômetro, eu vou representar ele aqui por A, certo? Mas, para cada quilômetro, eu vou multiplicar esse valor para determinar qual é o custo, certo? E eu tenho um valor fixo, cobrado, ou seja, simplesmente para chamar o táxi, eu tenho um valor fixo cobrado. O táxi não chega com o taxímetro zerado, ele chega com o taxímetro no valor daquela bandeira, que é um valor constante em cada corrida. Então, esse daqui vai ser justamente o meu B, que é o meu valor inicial da corrida, certo? Então, a gente pode perceber que, da forma como a gente modelou, o nosso problema, de fato, é uma função afim, certo? Então, a gente tem algumas informações. Para determinar o valor de 12, a minha pergunta está sendo: quem é f de 12, certo? Essa é a minha pergunta. Para determinar esse valor, eu vou primeiro determinar quem é o A e o B da minha função f, e em seguida eu vou substituir e aplicar para descobrir qual é o valor referente à corrida de 12 km, tá ok? Então, bom, para determinar o valor de A, que é a taxa de variação, eu vou me utilizar dessas informações aqui, certo? A gente sabe que A, ele é ΔY sobre ΔX. Ou seja, é a variação dos y dividido pela variação dos x. Então, se eu tenho aqui R$ 30 e R$ 20, então isso aqui vai ser 30 menos 20 dividido pela variação dos x, ou seja, pela variação da quilometragem, 8 menos 4, certo? A dica que eu dou é para você não se perder, não se confundir e trocar a ordem, Se 30 está associado com 8, e 20 está associado com 4, então eu faço 30 menos 20, 8 menos 4. Ou então eu faço 20 menos 30, 4 menos 8, que vai dar o mesmo resultado. O que eu não posso fazer é 30 menos 20, 4 menos 8, porque aí eu vou estar trocando a ordem aqui, dos valores que foi colocado, Repare que essa ordem ela é importante. Então a gente chega aqui no valor 10 dividido por 4, que é 2,5, Vou colocar 2,5, se você preferir 2,5 ou 5 meses, eu vou colocar 2,5. Então, significa dizer que esse A, ele é a nossa taxa de variação, vai ser o preço por quilômetro rodado, ou seja, cada quilômetro rodado eu vou pagar R$ 2,50 a mais para o taxista. Agora eu preciso determinar o valor de B. Bom, para determinar o valor de B, que é o valor da bandeira, eu posso simplesmente substituir essa minha função aqui, a expressão dessa minha função, em qualquer um dos valores que eu já tenho. Por exemplo, 24 ou 38. Então, por exemplo, vou pegar os valores aqui 24. Eu sei que f aplicado em 4 é igual a 20, Porque é o valor que eu paguei numa corrida de 4 km por R$ 20, por um lado. Por outro lado, a expressão da minha função, ela é a vezes x, Eu vou colocar aqui como fração, tá? 5 meios, tá? 5 meios vezes o valor de x, que no caso aqui é 4, certo? Mais b. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que b mais, eu vou simplificar aqui, tá? Aqui fica 2, aqui fica 1, então
b mais 5 vezes 2 é igual a 20. Então, eu posso determinar o valor de b simplesmente, né, fazendo 20 menos 5 vezes 2, ou seja, 20 menos 10, que é 10. Ou seja, qual é a expressão da minha função? Portanto, f de x é a, que é 2,5, né, ou 5 meios, certo? 5 meios, vezes x mais b, que é 10. Então, se eu quero saber quanto eu paguei em 12 reais, eu simplesmente tomo, em 12 quilômetros de corrida, eu simplesmente tomo x igual a 12. Então, f de 12 é exatamente 5 meios, ok? 5 meios, vezes, né? Vezes 12 mais 10. Então, eu simplifico aqui, fica 6, 5 vezes 6 dá 30 mais 10, certo? Que é igual a 40, que corresponde à nossa letra D. Então, esse é o nosso resultado, tá ok? Bom, mas o desafio era chegar a esse mesmo resultado utilizando-se de regra de 3. Então, para empregar o raciocínio aqui de regra de 3, a gente precisa observar que essa nossa função, né, de custo da corrida de táxi, ela não vai ser uma função linear, ou seja, não vai ser uma função da forma, né, f de x igual a x. Eu não tenho como garantir isso. Na verdade, a gente sabe que vai ser diferente disso, porque o preço da bandeira está me dando um custo inicial. Então, ela de fato é uma função afim. Isso não quer dizer que eu não possa utilizar a regra de 3. Quer dizer que eu devo interpretar corretamente para utilizar a regra de 3. Então, o que a informação aqui está me dizendo? Está me dizendo que esse valor acrescentado, o valor acrescentado é que é diretamente proporcional à distância, certo? É esse valor acrescentado. Então, qual é o valor que foi acrescentado? Bom, quando eu tenho aqui 20 reais, esses 20 reais, eles correspondem ao valor da corrida fixo, né? Mais, né, esse valor acrescentado. Então, se eu descontar, vamos chamar aqui de esse aqui é o nosso B, né? Vamos chamar aqui de B, continuar utilizando B, né? Porque a gente sabe que a função modelada foi desse formato. Vamos chamar aqui de B o valor da bandeira, né? O valor da corrida, que é fixo. Então, se eu desconto o valor da bandeira, aí sim eu estou apenas com o valor que foi acrescentado, certo? Aí sim eu estou apenas com o valor que foi acrescentado. Então, esse valor aqui, ele é diretamente proporcional, é esse valor aqui que corresponde ao 4, certo? Então, não é o valor que eu pago que é diretamente proporcional à quantidade de quilômetros. Não é isso. Não é o valor cobrado, é o valor acrescentado. É o valor acrescentado. Então, eu tenho que descontar a bandeira, certo? Então, 30 menos B corresponde a 8 km. De novo, eu descontei a bandeira, certo? Aqui sim eu estou em condição de dizer que essas duas grandezas são diretamente proporcionais e aqui sim eu posso usar a regra de 3. Então, a minha pergunta é, bom, eu quero andar 12 km, eu quero saber qual valor que eu vou pagar. Bom, eu não posso aplicar aqui direto porque eu tenho uma incógnita primeiro, eu tenho uma incógnita B. Então, para sair dessa incógnita, né, desse valor que eu desconheço, eu primeiro vou utilizar-me dessas duas expressões aqui para determinar o valor de B e só depois eu vou usar ou a primeira e a última ou a segunda e a última para determinar o valor que eu preciso. Então, eu sei que, como elas são grandezas diretamente proporcionais, eu sei que 20 menos B vezes 8 é igual a 30 menos B vezes 4. 30 menos B vezes 4, certo? Perceba que eu já podia ter simplificado aqui 4 com 8, mas eu vou simplificar agora, tá? Vou dividir por 4 dos dois lados. Então, aqui fica 1 e aqui fica 2. Agora, eu aplico a propriedade distributiva, tá? 2 vezes 20 dá 40, menos 2 vezes, menos B vezes 2, menos 2B. Aqui eu fico com simplesmente 30 menos B. Então, esse 2B vai para o lado direito e esse 30 vai para o lado esquerdo. Então, a gente vai concluir o seguinte. 40 menos 30 é igual a 2B menos B.
Ou seja, a gente vai concluir 2b menos b é igual a b, a gente vai concluir que b é igual a 40 menos 30, que é 10. Pronto, achei o valor de b. Então, achando o valor de b, eu posso aqui agora fazer uma nova coluna, onde não depende mais de b, e aqui vai ser 20 menos 10, que vai ser 10, aqui vai ser 30 menos 10, que vai ser 20, esse aqui é o valor em reais, certo? E aqui agora eu posso determinar diretamente quem é que vai ser o valor de 12 utilizando ou essa coluna, ou essa linha. Aqui eu escolhi, aqui eu acho mais conveniente. Então, como aqui tem valor menor, eu vou usar a primeira e a última. Ou seja, eu vou fazer 10 vezes 12, né, tem que ser igual a 4 vezes um valor aqui que eu tenho que determinar, que eu vou chamar de x, tá? Certo? Chama o que você quiser, tá? Então, aqui eu tenho 10, né? 4, aqui eu vou chamar de x, e aqui eu tenho 12. Então, ao fazer isso, você vai ter, eu vou simplificar, tá? 4 vai ficar 1, 12 vai ficar 3, então vai ficar x vezes 1, ou seja, x igual a 30. Só que aí é onde está o cuidado que você tem que ter. X aqui igual a 30 não é o valor, né, que você vai pagar na total, no preço da corrida. Não. X aqui é o valor que você vai pagar por ter rodado 12 km. Mas o preço da corrida é esse valor que você paga por quilômetros adicionado à taxa fixa da bandeira, que é 10. Né? Quem determinou que é 10. Então, a resposta é 30 mais 10, que é igual a R$40. E aí sim, né, você pode chegar também no resultado utilizando apenas o raciocínio de regra de 3.